Fala, Dev, beleza? Hoje você vai ver como que funciona a questão dos módulos aqui no Rust. Ó, aqui no Rust a gente tem essa documentação e dentro dessa documentação a gente tem tudo sobre o Rust, desde a instalação até sistemas embarcados e coisas do tipo. Vou falar sobre isso. Aqui a gente tem os packages e os crates. O que que são esses packages e esses crates? Nada mais são do que pacotes, vamos imaginar dessa forma. Por exemplo, a gente vai vir aqui no código agora e a gente vai ver uma coisa, como que funciona. Então, beleza, né? Então aqui, ó, dentro do nosso terminal, eu vou criar um novo projeto para você ver. Ó, cargo new, my project. Tá, é Cargo New e My Project, o nome do projeto, né? Beleza. Então, ó, tô criando aqui um novo projeto. Deve estar dando para ver aí, né, de boa. Tô criando aqui um novo projeto e criou. Eu vou entrar dentro desse projeto e vou ver o que que tem dentro dele. Ó, essa CD é o jeito que a gente entra nas pastas, né? E o code ponto é para você abrir o Visual Studio naquele projeto ali. Ele tem então, né, uma nomenclatura, uma divisão, né, de pastas, que é esse source e dentro ele gerou esse arquivo main. Esse arquivo main é o arquivo binário da aplicação, né? Não, dentro ainda do nosso projeto, a gente tem esse arquivo cargo.tom, que é onde fica as dependências do projeto. Você viu ó, que aqui ele criou um pacote, que é os packages e os crates, né, que a gente está falando. Então aqui ó, ele criou um pacote com o nome da nossa aplicação, certo? E aqui dentro de dependências vão vir os crates que ele vai depender. A gente então pode usar um crate aqui para estar utilizando em alguma feature, né? Semelhante às bibliotecas ali do JavaScript e o package JSON. Então aqui ó, foi criando um projeto em Rust com a execução binária aqui dele, certo? Para a gente trabalhar com módulos, a gente cria uma lib, certo? Porque, por exemplo, esses crates que tem e tudo mais, eles são como se fossem bibliotecas, certo? E aí, dentro de bibliotecas, a gente pode ter módulos. E esses módulos, eles são geralmente funcionalidades isoladas que fazem alguma coisa, né? Certo? E agora a gente vai criar um módulo, uma lib. A gente vai criar uma lib, a gente vai criar um pacote para a gente ver o funcionamento dos módulos. O projeto ele não pode ser criado dessa forma, utilizando o cargo new. Ele tem que utilizar a lib, ele tem que utilizar a flag lib. Então a gente já viu que para criar um projeto é cargo new e ele cria um executável que seria o binário, que é o arquivo main.rs, e agora a gente vai criar um módulo, a gente vai criar um pacote, e para isso a gente vai utilizar a flag lib. Então, ó, cargo new, aí o nome do projeto, e a flag lib, menos menos lib. Ele vai ter criado então para a gente. Então vamos acessar agora o projeto, né? E aí, quando a gente passa essa flag lib, aqui no nosso source, ele vai ter criado um arquivo ó, de nome lib, ao invés de main. Maneiro, né? E aqui dentro, então, a gente consegue trabalhar com módulos. E esses módulos vão permitir que a gente isole a nossa aplicação. Aqui, a gente pode apagar tudo isso que vem dentro desse arquivo lib. Aqui dentro da documentação, a gente tem esse exemplo. A gente cria um módulo através da palavra-chave módulo, mod, e nomeia ele. Aí aqui dentro, então, né, a gente tem o módulo e a gente vai utilizar
esses módulos que a gente tem dentro ali, dentro de uma função. Forma, a gente tem aqui essa função que utiliza esses módulos aqui, ó. Essas formas da gente acessar o módulo, formas que são, uma é utilizando o path absoluto, né, o caminho absoluto, e o caminho absoluto, ele sempre inicia desse create, dois pontos, e aí vem o nome do módulo, e a gente vai acessando através desse comando aqui. E quando a gente quer acessar também de uma forma que você vai utilizar o caminho relativo. E aí você já pode passar diretamente o nome do módulo aqui. E está dando esse erro aqui. Ele está informando que o módulo é privado. E para a gente expor esse módulo, a gente consegue através da palavra-chave pub. Então a gente vem no módulo que a gente quer expor e antes da definição dele a gente escreve pub. E aí, ó, a gente vê que o módulo ele já está público. Agora a função a gente também precisa vir e tornar ela pública, caso a gente queira acessar ela. Então, tudo no Rust ele é privado, tudo no Rust é privado. E se a gente quiser expor de forma pública, a gente precisa utilizar a palavra-chave pub. E aí, com isso, a gente já consegue acessar o que você quer acessar que está dentro daquele módulo ali. Seja função, seja struct, seja... Ó, o que que acontece? A gente, então, criou um módulo através da palavra mod e dentro desse módulo a gente tem um struct e dentro aqui ainda dentro do módulo, a gente tem a implementação desse struct, criando uma função associada. Essa função associada, ela consegue alterar o valor que é privado. Então, tem um módulo que dentro dele tem uma struct, e essa struct tem duas propriedades. Uma é pública e a outra é privado. Mais para baixo, a gente implementa essa struct para a gente trabalhar e conseguir utilizar as funções associadas. Essa função associada aqui, ela consegue alterar o valor que é privado dentro dessa struct que a gente criou aqui. Beleza? Então é isso. E aqui mais para baixo a gente tem uma função que ela nomeia aqui, né, então, um pedido, né, com esse valor. Ele vai receber esse toast aqui, né, vamos dizer, como valor, que é o que a gente consegue alterar, que é público, e ele recebe aqui então como uma propriedade. E a gente vê que o que é público a gente consegue alterar. Ó, a gente consegue vir aqui, passar outro nome para ele, e ele vai estar o print exibindo corretamente. Mas se a gente vir aqui e tentar mudar o que é privado, ele não vai deixar, porque quando um item da struct é privado, a gente só consegue atribuir valor para ele através de funções associadas quando a gente vai implementar a struct. E agora a gente vai ver um exemplo com os enums. Com o enum é bem diferente e muito mais simples. A gente tenta utilizar ele e fala que é privado, certo? Só que a gente não precisa ir em cada campo do enum e nomear esse campo como público. A gente já consegue, só a gente nomeando o enum, a gente já consegue tornar ele público. Então aqui a gente tem um módulo que tem um enum público e por ele estar público a gente consegue acessar dentro aqui do nosso código normalmente. Aqui, né, eu tenho o meu módulo. E aí eu consigo vir aqui e fazer a importação dele. Use create, dois pontos, e o nome do módulo. E aí eu consigo utilizar ele aqui sem precisar
utilizar o create aqui no módulo em si e ficar repetindo. Então esse use, ele simplifica a importação para a gente. A gente tem um código aqui também, que é para a gente ver o exemplo dele, né? Por exemplo, o result, essas importações, que elas têm o mesmo nome. E aí a gente tem que renomear para conseguir lidar com eles aqui. Por exemplo, esse daqui, ó, eu consigo renomear indo na frente da importação, passando o nome S, e aí só renomeando aqui.